Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, que se prepara para o jogo contra o Vasco na próxima semana. Vai ter essa paralisação aí no Brasileiro por conta da data FIFA, mas o São Paulo já se reapresentando, o elenco se reapresentando para se preparar para essa partida contra o Vasco. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Vamos com o Edu também atualizando o São Paulo. Ai, meu Deus. Porque o Tricolor tem esse período, então, de data FIFA para se preparar, para descansar e organizar também as coisas dentro de casa e se recuperar de algumas frustrações, Edu. É isso mesmo, Mari. Tudo bem com você? Boa tarde aos companheiros no estúdio, ao fã de esportes. Inclusive, alguns jogadores estão chegando aqui. É a reapresentação depois de 3 dias de folga. O time voltou de Cuiabá no sábado à noite. Domingo, segunda e terça descansaram. Embora os jogadores no departamento médico tenham vindo ao CT, o Ferreirinha, que está fazendo um tratamento de recuperação física, também veio. Ele deve ser a novidade contra o Vasco. Mas é agora à tarde a reapresentação de todo o elenco. Pensando exatamente nisso, Mari, que você citou. Primeiro, colocar a casa em ordem. Depois dessa derrota por Cuiabá, que afastou o São Paulo do G4 e deixou o título praticamente impossível, com 13 pontos de desvantagem para o Botafogo, o objetivo agora, claro, nas 9 rodadas é garantir vaga na Libertadores. E como o São Paulo pode garantir? No G4, ele vai para a fase de grupos, ele é o 5º colocado. Em quinto, se Flamengo conquistar a Copa do Brasil, ou Atlético Mineiro conquistar a Copa do Brasil, ou Flamengo conquistar a Libertadores, enfim, tudo mais, ele pode entrar em quinto ou até em sexto direto na fase de grupos. Mas ele corre sério risco de ficar em sétimo e oitavo, porque ele tem Inter, Bahia e Cruzeiro, os 3 no seu encalço, tentando derrubá-lo para a 8ª colocação. E está distante 4 pontos do Flamengo e tem um jogo a menos em relação a Flamengo e Internacional. Então, São Paulo se colocou numa situação, eu não diria complicada, que ser 5º colocado do Brasileirão ainda é uma situação boa, mas digamos para o seu objetivo um pouco complicado, um pouco desconfortável com relação ao que vem pela frente. Vasco, quarta-feira que vem, lá em Campinas, porque o Morumbi vai trocar de gramado depois dos shows do Bruno Mars. Depois Criciúma em Criciúma e Bahia, confronto direto em Salvador, são os 3 próximos jogos. Falando de time, o André Silva, que acabou de entrar aqui, está suspenso, não joga. Também não vai jogar o Arboleda. E os 3 das seleções, Bobadilha, Ferrarese e Jamal, não devem chegar a tempo para o jogo da quarta-feira que vem. A não ser que sejam suspensos na primeira rodada, não joguem a segunda, aí eles retornam no início da semana. Mas tem informações importantes e reforços importantes. Alan Franco, Caleri voltam de suspensão, o Wellington, que foi preservado, retorna e, como eu disse, o Ferreirinha deverá ser a grande novidade. Na próxima quarta-feira, data do jogo, ele completa 57 dias de ausência após uma lesão. Vamos acompanhar durante o restante da semana a preparação do São Paulo e ver se a chama aqui fica um pouquinho mais branda para o time ter tranquilidade nas 9 últimas rodadas do Brasileirão. Volto com vocês. Ainda tem isso, mas que bom, né? O Ferreirinha voltando quase 2 meses, como o Edu contou, né? E o São Paulo sentiu, sim, muita falta dele. Falar do São Paulo. Primeiro, José Rodrigo Souza, ele fala assim, ó, vocês vão ver, os deuses do futebol vão salvar um aí, igualmente ao que fez uma vez com o Fluminense. Deuses do futebol, não sei se ele quer dizer o tribunal, mas aí veremos, o julgamento vai ser sexta-feira. Olha, atrás de mim está o Zubeldia olhando para todo esse debate que a gente está tendo sobre o Corinthians, mas pensando mesmo é no São Paulo. Olha ele aí. O time se reapresenta nesta quarta-feira, Arnaldo, ainda numa ressaca desgraçada pelo vexame do Cuiabá. A gente falou tanto do Cuiabá aqui, não sei quem perdeu para o Atlético Goianiense. São Paulo perdeu as 2 para o Cuiabá. Cuiabá é o mandante mais ridículo. Morumbi, verdade. É o mandante mais ridículo do Campeonato Brasileiro. São Paulo foi lá e perdeu. Falamos que vai ter Corinthians e Cuiabá lá, vai ganhar o Corinthians com o pé nas costas. São Paulo nunca ganhou do Cuiabá. Nunca ganhou do Cuiabá. Na Arena Pantanal. Reapresentação do time, Arnaldo, hoje. Promete novidades, não? Não grandes novidades. A questão é que o São Paulo vai, durante a semana, discutir com comissão técnica e jogadores 2 etapas. O restante da temporada, mostrar o quão importante é a classificação do time para a Libertadores a partir do ano que vem, o quanto isso mexe com o 2025 do São Paulo. A direção pretende deixar claro a importância desses 9 últimos jogos. E em relação à comissão técnica, também avançando um pouco, discutir o que o São Paulo espera em 2025 depois do plano aprovado do cinto apertado. Ninguém está falando, de novo, vamos voltar. Discutindo, todo mundo está caindo, está lutando para não cair, ninguém está
apertando os cintos. Falamos primeiro do mercado da Bet, mercado do futebol aquecido. Depois falamos de luta contra o rebaixamento. Ninguém no mundo do futebol atual brasileiro está apertando os cintos. São Paulo estará. Isso precisa ser pactuado com a comissão técnica. 2025 para nós será deste jeito, né? Agora, de uma forma oficial, passou no Conselho o plano de recuperação financeira do São Paulo, que implica, num primeiro momento, menos investimentos. Então, isso é na prática. O São Paulo planeja agora, com o plano aprovado, contratar de 2 a 3 jogadores no máximo para o ano de 2025. Então o técnico, vem cá, Zubeldia, nós temos condição de, nessa mexida do elenco, fazer 3 investimentos. 2 investimentos. E não em direito federativo. Então. E esse cenário, quando o Zubeldia chegou, ele já estava aí, mas ele não estava oficializado com limite de gastos, cortes, que permite que o departamento de futebol faça pouca coisa, em termos de aventuras, né? E isso vai precisar ser repactuado com a comissão técnica. Se o Zubeldia tinha... Isso é além das maritacas, né? E acho que tem um pouco... Explica um pouco as maritacas. E talvez nessa reunião exista um consenso, vamos todos para o mesmo lado, ou não, né? Não é a chance do Zubeldia cair agora, antes do jogo com o Vasco, ela não existe. Agora, o que pode acontecer, e as maritacas gritavam ali, é que o Zubeldia não se encaixe nessa nova ordem que o São Paulo terá a partir de 2025. Então, o treinador vai pedir um, não vai vir. Pediu um, não veio, Paulo Fernandes, do Boca. Não vai vir. Então, o cenário, quando o Zubeldia chegou, com a temporada em andamento, era um, e agora é outro para 2025. Mais limitado ainda, em termos financeiros, do que era para esse ano, né? O São Paulo será o ano que essa administração, na prática, desde que começou essa administração, menos contratará. 2025. Então, essa já é uma situação para pactuar com a comissão técnica para 2025 e ver se encaixa. Para os 9 jogos é outra coisa. Precisamos ir para a Libertadores de qualquer jeito. Nem que seja para pré-Libertadores. Então, e aí é um papo que vai ter com elenco também e tudo mais. Levando até em consideração uma frase do Luiz Gustavo depois do jogo com o Cuiabá. Uma frase que foi pinçada ali no campo, depois do vexame da derrota do Cuiabá, e que ele falou, foi uma vergonha, e a gente tem que ver, nós aqui, o que nós queremos para o ano que vem. Se é jogar a Libertadores de novo ou não, né? Então, tudo isso nessa reapresentação. Agora, pelo menos para quem vê de fora, Massa, Vessone, Arnaldo, o Zubeldia não está lá, cada jogo, perdemos porque não compraram o volante que eu queria. Não, perdemos, vou também, né, com esse time aqui não consigo. Que era mais ou menos que outros treinadores que passaram pelo São Paulo eram mais Rogério, não tem água na piscina. E menos o Dorival, talvez esse reclamasse pouco. Mas o Zubeldia não é, pelo menos do portão para fora, não parece ser esse perfil do cara que vai falar, assim eu não vou, né? Aparentemente. Não, ele não deu uma entrevista, assim. Ele não deu nenhuma entrevista exclusiva. Ele deu todas as coletivas, quando ele dá entrevistas longas. Ele jamais reclamou de qualquer coisa publicamente. É o que você falou, do portão para fora. Isso é fato. Eu, sinceramente, toda vez que eu vejo essa discussão, parece, e aí, obviamente, vocês têm que discutir, porque isso está no mundo São Paulino hoje, faz parte, me parece um papo de louco, assim. Eu olho a tabela, eu vejo o São Paulo lá em cima, brigando contra um monte de dinheiro, de clube com dinheiro, com elencos melhores, um time que saiu na Libertadores vendendo caro, não pegou um grupo tão simples na Libertadores, se classificou, pegou e foi eliminado por um time com o dinheiro que tem nos pênaltis, quase não teve reforços, traz um treinador que faz esse trabalho que eu estou acabando de falar, que teve proposta da seleção equatoriana e falou não, honrou ali a sua palavra com o clube, bonitinho, e ficou, fala não para qualquer sondagem, claramente está dentro do projeto, até exagera às vezes na vontade que ele tem das coisas darem certo e tal. Olha,
me parece uma conversa de doido. Assim. O São Paulo tem muitas coisas para resolver, vai arrumar mais um problema. Arrumar um treinador que se enquadre de novo, que conheça o elenco, futebol brasileiro e que... Eu acho do tipo, eu sou o presidente de São Paulo, eu tenho uma coisa que está resolvida, é o meu técnico, minha comissão técnica. Eu vou resolver o resto. Elenco, dinheiro, outras situações, assim. Eu não consigo entender... Mano de campo, estádio versus shows. Eu não consigo entender como isso vai fazer parte de uma discussão que não era completamente necessária, assim. Eu tenho dificuldade para entender, me parece um papo de doido, assim. E não vocês, eu repito, o mundo São Paulino discutir isso me parece um papo de doido. O Gustavo Catarino aqui, ele fala o seguinte, ó, São Paulinos passando pelas fases do luto, negação, raiva, aceitação. O time é um lixo. Não é um lixo, né, ô Massa? Sobre a questão Zubeldia, eu não vou bater palma para maluco. Eu não vou falar sobre isso, não. Vocês querem dançar aí, vocês dancem aí. As maritacas, quando chega... Só estamos falando porque não. Garantia... Eu não estou falando de... Sou Joe, né? Garantia. Eu estou falando das maritacas, porque elas gostam que a gente fala delas. Claro. Elas vêm no ombro, que fica... Certo? Certo. Ponto. Isso vocês que sabem. Eu desisto, não vou falar mais sobre isso. Sobre contratações no ano que vem. Se, caso o fundo seja bem sucedido no mercado e entre dinheiro, o São Paulo vai ter um alívio. Vai parar de pagar juros altos. Vai ter um alívio, talvez, na segunda janela. Talvez na segunda janela. Consiga. Em janeiro, não mais do que 2 ou 3 jogadores. Talvez na segunda janela, se o fundo for aprovado, se o fundo conseguir captar os recursos necessários, o São Paulo consiga ter do meio para frente no ano que vem. Importante contratar jogadores com algum nível. Por isso é importante, porque o treinador vai saber disso. Falar, o fundo está indo lá, estamos andando, né? Agora, fora isso, não tenho mais nada para dizer, cara. A não ser meus sentimentos, as maritacas. Agora, o Arnaldo, isso é uma conversa que será feita, como eu falei, né? Pelo menos publicamente, o Zubeldia não anda reclamando do time, do que ele não quer, que o time é ruim, nada disso. Tanto que tá em quinto lugar. No seu olhar, é uma coisa contornável? Para 2025? Porque é estranho o fato do fogo amigo acontecer agora, sem ter uma conversa antes. Eu também acho. O que a gente... o fato da direção do São Paulo ter poréns em relação ao trabalho do técnico, achar que o ano que vem vai ser mais difícil, precisar de uma outra... renovar os votos com o técnico, porque o ano que vem vai ser diferente para a própria direção do São Paulo. Sim. Eles não estavam esperando isso, não. Eles tiveram o sinal na janela do meio do ano, que o Casares fechou a torneira. O técnico também, porque não era assim desde o começo do ano, só quero deixar claro. Não era quando o Dorival era técnico do São Paulo, não era essa perspectiva de agora, não. Exatamente. Não estava desse jeito. A torneira não estava... Dorival foi contratado com Rames Rodrigues e Lucas na janela, velho. Isso. O dia, com todo o respeito, com São Paulo, coitada financeira do São Paulo. Mas aquele clube que contratou o Rames e o Lucas, que eu joguei contra, eliminei. Então, acho que tem dificuldade, mas como no Brasil, no Equador, os caras podem contratar o Rames e o Lucas numa janela. Então, esse entendimento, o São Paulo está... De novo, a gente discutiu ontem aqui, o Vessone falou, no discurso é muito lindo, vamos apertar o cinto, daqui a alguns anos estaremos bem. Isso é difícil para qualquer um que, inclusive, não é só torce, trabalha no São Paulo. Inclusive, diretor, inclusive, jogador, inclusive. Não é simples essa história, cara. É um conto, um romântico, conto romântico. Vamos poupar hoje quando todo mundo está fazendo o movimento inverso, né? Então, essa situação, eu acho que ela é contornável, mas depende de, eu acho que todo mundo se desarmar. As maritacas, a comissão e também alguns jogadores. A realidade do São Paulo em 2025 é essa, tentar jogar pré-Libertadores e brigar com um elenco que é praticamente esse, quando for possível, por alguma Copa como foi esse ano.
não vai ser melhor no início o cenário. O que pode dar certo. Mágica, esquece. Eu desafio aqui, dos 20 clubes da Série A, o São Paulo vai ser o que menos contratará em 2025, no começo do ano. Aposto com vocês todos. Sim. Menos do que o menos que o Criciúma, se ficar na primeira divisão, menos que o Palmeiras, menos que o Corinthians, menos que o Santos se voltar para a primeira divisão. Só estou deixando claro aqui porque o discurso é lindo, isso tem que fazer, apertar os cintos, mas na hora lá que o torcedor fica como é que o torcedor fica na janela de transferência? O torcedor de São Paulo até agora acha que o Santiago Longo é o melhor volante do planeta. Qualquer cara que venha é melhor que esteja jogando, né? Não vai ser. Não é? Então, sabemos, né? Muito bem, tem jogo, hein? É isso, no Campeonato Brasileiro. Então, portanto, é hora de palpitar. Tá aí, galera, informações do São Paulo. O tricolor que se reapresentou, né, nessa quarta-feira e se prepara para o jogo contra o Vasco após essa paralisação para a data FIFA. São Paulo precisa buscar recuperação na sequência do Brasileiro. O objetivo é essa vaga do G4 para se classificar, essa vaga direta, né, na fase de grupos da Libertadores, ficando ali no G6, dependendo se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Mas o objetivo principal é essa vaga, né, no G4. O São Paulo se complicou, perdeu para o Cuiabá, viu o Flamengo abrir ali 4 pontos de vantagem, que é o primeiro time no G4. E também tem a pressão do Internacional, tem o Bahia também que está chegando. Os times que estão ali na cola do São Paulo não pode vacilar, porque pode acabar ficando até de fora do G6 e isso seria péssimo, né, para o São Paulo. Acredito que o futuro do Zubeldia passa muito por isso. A vaga na Libertadores, se o São Paulo não conseguir essa vaga na Libertadores, é muito difícil, né, do Zubeldia seguir no São Paulo para a próxima temporada. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa sequência aí do Campeonato Brasileiro. Agora o Zubeldia vai aproveitar esses dias aí, 6 jogos, para recuperar o time, alguns jogadores. O Lucas não está jogando bem, o Caleri também não está no seu melhor momento. Esse momento ruim aí passa por isso também, né? Alguns jogadores destaque do time que não estão jogando um bom futebol. Uma informação aqui sobre o São Paulo, o jogador, o Luiz Fernando, que estava sendo especulado no São Paulo. Uma informação aqui, Luiz Fernando no São Paulo em 2025 tem definição exposta por Jorge Nicola. Meio-campista acabou sendo colocado como potencial alvo do tricolor do Morumbi, mas a negociação não deve acontecer. Luiz Fernando ali para o Atlético Goianiense, é um bom jogador, não sei se para o São Paulo seria uma boa. O Wellington Rato veio do Atlético Goianiense, era um dos destaques do Atlético Goianiense, mas o Luiz Fernando não sei se seria uma boa para o São Paulo. O mercado passou a bombar pelos lados do tricolor paulista. Nos últimos dias, algumas situações vieram à tona a respeito do meio-campista que podem dar adeus em 2025, como vem repercutindo aí o pessoal do Bola VIP. O Rodrigo Nestor, né, que pode sair. Rodrigo Nestor, a forte notícia apurada aí pelo Bola VIP é que a diretoria do São Paulo irá vender o meia, o Rodrigo Nestor, na próxima temporada. Sendo assim, ele é uma saída certa para o ano que vem. Outro que também deve sair é o Galopo. O Galopo não está tendo espaço no São Paulo, principalmente após a chegada do Zubeldia com o Rogério Ceni, né, que ele jogou mais, acho que foi com o Rogério Ceni. Com o Carpini também ele teve um pouco ali de espaço, mas com o Zubeldia jogou muito pouco, né? Não me lembro nem que às vezes que o Galopo entrou em campo com o Zubeldia. Alguns jogos mesmo não está sendo nem relacionado e pode dar adeus ao São Paulo. Aí a informação aqui sobre o Luiz Fernando, com isso o nome de Luiz Fernando, o meia Luiz Fernando, um dos destaques do Atlético Goianiense, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, passou a ganhar força. Porém, segundo o jornalista Jorge Nicola, isso não deve acontecer. Isso porque um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o profissional revelou que conversou com uma pessoa de dentro do São Paulo e em resposta ouviu: não existem negociações pelo jogador de 27 anos. Seria uma aposta interessante, alguém que chegaria praticamente de graça, até por não ter vínculo com o Atlético Goianiense, mas não será no São Paulo que
o Luiz Fernando jogará. Conversei com uma pessoa e informação, né, do Jorge de Cola, que muito provavelmente não vai acontecer aí. Essa chegada do Luiz Fernando seria uma aposta, assim como foi também uma aposta do Wellington Rato, né, que chegou aí no São Paulo e conseguiu, né, fazer boas partidas. Foi um jogador, peça importante, principalmente ali na conquista do título da Copa do Brasil na temporada passada. É um ótimo jogador. Às vezes tem seu momento de baixa também, mas é um bom jogador, o Wellington Rato. E o Luiz Fernando, está descartada aí essa chegada dele no São Paulo. Vale salientar que um jogador do atual elenco conhece bem Luiz Fernando, isso porque o atacante Ferreira foi campeão gaúcho junto com o atleta do Dragão no ano de 2021, após superar o Internacional na decisão. Luiz Fernando, que já jogou também no Internacional, se não me engano ele já jogou no Botafogo também. É um jogador aí que já rodou por vários clubes. Mas é isso, torcedor do São Paulo, deixa sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo, valeu e até a próxima.